Fala galera, eu sou Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol. Depois aí de uma pausinha, tive um período de férias, fiquei um tempo gripado também, uma gripe muito forte me pegou aqui. Hoje finalmente nós vamos dar continuidade à série que eu aprendi com o Tele Santana. Estamos no capítulo 6 e vamos falar hoje sobre o jogador Tele Santana, um revolucionário no futebol. Eu vou falar um pouquinho sobre a maneira como Tele jogava e por que, na minha opinião, ele foi um revolucionário no futebol ainda como jogador, antes de se tornar o grande mestre Tele, treinador, um dos maiores treinadores da nossa história. O Tele Santana fez a maior parte da sua carreira no Fluminense como jogador. Ele representou o time de guerreiros por mais de uma década, entre 1950 e 1961, sendo um dos principais protagonistas desta era vitoriosa. Ele foi campeão carioca em 1951 e em 1959, campeão mundial em 1952, campeão do torneio Rio-São Paulo em 1957 e 1960. Alguns números interessantes do Tele no Fluminense, na história do tricolor, ele detém alguns recordes. Ele é o terceiro em número de atuações, com 559, e é o quinto em número de gols, com 164. Então, como o Tele jogava e de que forma ele revolucionou o futebol? O Tele ele jogava na ponta direita. Antes ele era centroavante, aí o Zezé Moreira testou ele na ponta direita. Numa função polivalente, ele tinha responsabilidades tanto ofensivas, no apoio ao ataque, na finalização ao gol, e também defensivas, recompondo o setor do meio-campo, marcando e recuperando bolas. Então essa era a principal característica do estilo dele, né? Ele também era muito objetivo, técnico, não era um cara muito de dribles, ele tinha uma simplicidade de jogo muito interessante, que dava ali uma dinâmica muito boa, principalmente na construção do ataque da sua equipe. Ele fazia bastante gols de cabeça, uma cabeçada sem pulo, e defensivamente ele era um cara assim, um exímio ladrão de bolas, né? Tanto que essa expressão ladrão de bolas se originou dele, se originou ali na crônica esportiva da época, vendo o Tele jogar. E por que, na minha opinião, ele foi um jogador revolucionário? Eu vou citar dois motivos. Primeiro, por ter sido o primeiro ponta recuado ou falso ponta por iniciativa própria antes de Zagallo. Segundo, por ter ultrapassado a gestão do espaço e do tempo da sua época. Vou explicar brevemente esses dois pontos. Então, o primeiro ponta recuado. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha com quem você acha que possa gostar também, se inscreva aí no canal para que você possa receber os avisos dos próximos conteúdos, beleza? O primeiro ponta recuado ou falso ponta. O que Zagallo fez na Copa de 58, Tele já havia feito 7 anos antes no Fluminense. Como eu contei no capítulo anterior dessa série, a ideia de jogar na ponta recuado para defender partiu do próprio Tele, tudo por iniciativa e motivação. Desde o primeiro treino no profissional, ali no Fluminense, sob o comando de Zezé Moreira, ele jogou assim. E na biografia dele, no livro que eu estou usando como base para esse estudo, diz assim: quando o Campeonato Carioca de 1951 começou, o novo ponta com o nome Tele Santana lançava um novo estilo de jogar. O ponta recuado do Fluminense tornou-se a sensação do campeonato. E o Zagallo? O Zagallo, em 1951, estava iniciando sua carreira no Flamengo. Logo, nós podemos concluir que Tele fez essa função de ponta recuado, de falso ponta, antes de Zagallo, mostrando que ele era um jogador polivalente, bastante à frente da sua época, dedicado tanto ao ataque quanto à defesa. É lógico que o Zagallo ele ganhou o crédito por essa função, por ter feito isso em 58, no ano do primeiro título mundial brasileiro, a Copa do Mundo ali sendo sempre uma vitrine onde eram consolidadas as novidades táticas. Por isso que Zagallo ficou com esse crédito, mas Tele Santana fez isso antes. Segundo ponto,
por ter ultrapassado a gestão do espaço e do tempo de jogo na sua época. E aí eu vou citar o Mário Filho, né, um dos principais cronistas esportivos da nossa história, irmão de Nelson Rodrigues. O livro traz um dos que eram os maiores fãs do estilo de Tele. E para explicar a importância do ponta tricolor para sua equipe, o Mário Filho ele tinha uma teoria muito especial. Ele diz assim: Tele trouxe uma nova medida de tempo para o futebol. É, de algum modo, o ponteiro dos segundos, o que não para. Os outros são, quando são, o ponteiro dos minutos. Tele não cansa. Aqui nós podemos pensar, o Mário Filho está enaltecendo a disposição física de Tele, dizendo que ele era muito acelerado, corria para lá e para cá, tanto que ele corria, tanto que ele se entregava. Acredito que sim também, mas não apenas isso. Vamos ver como continua. O comum é o jogador sem bola parar logo. Tele sem bola é que não para mesmo. Se um jogador espera um passe e não se antecipa, está sem bola. Tele apareceu. Para muitos, não se sabe de onde. Mas se alguém, em vez de olhar para a bola, olhar para Tele, que é quase a mesma coisa, não tem de que se espantar. Tele está sempre se colocando, mudando de posição e de olho na bola, ela esteja perto ou longe. E aí, ficou mais claro agora? E que o Mário Filho está enaltecendo é a gestão de espaço de Tele. A maneira como ele se colocava no jogo, como ele se movia entre os adversários, de acordo com a circunstância, ali contextualizando-se ao momento do jogo, a fração de segundo do jogo, era de uma outra dimensão para a época. E isso chamou tanto a atenção do Mário Filho que ele fez essa comparação, ele teve esse insight com a analogia, né, do ponteiro do relógio. Significa dizer que Tele ele jogava em outra dimensão de tempo no jogo. Lembrando que quando nós falamos, né, de gestão de espaço e de tempo, nós estamos falando sobre tática. Só que naquela época, né, ali na década de 50, não havia todo o vocabulário tático que tem hoje. Havia, sim, muitas análises táticas interessantes que eles traziam nos jornais, mas eles não tinham o vocabulário para falar que nem a gente fala hoje. O Tele Santana fazia uma ótima gestão de espaço de jogo. Ele jogava entre linhas. Mas veja só que interessante, comparando ele com os outros jogadores, ele estava muito acima em relação a essa mobilidade, em relação à percepção. Então, Tele, para mim, né, interpretando esse texto, esse fragmento de texto do Mário Filho, ele ultrapassou a gestão de espaço e tempo da sua época. Então, espontaneamente, Tele Santana, ele já era um revolucionário no futebol. Se os outros eram os ponteiros dos minutos, ele era o dos segundos. Ele percebia e correspondia ao jogo em um ritmo muito mais elevado do que seus contemporâneos. E antes de finalizar, né, já fechando esses dois pontos, eu não posso deixar de mencionar o papel fundamental de Zezé Moreira. Como treinador, ele foi decisivo para a criatividade de Tele Santana ao permitir que o seu jogador tivesse liberdade para tentar algo novo. Também foi humilde o bastante para reconhecer e implementar a contribuição do seu jogador no modelo de jogo da equipe. Lembrando que nessa época pouco se falava sobre ouvir os jogadores, prestar atenção às sugestões dos jogadores, dar espaço à criatividade dos jogadores. E nos acréscimos de hoje eu gostaria de refletir exatamente sobre isso. A importância do líder se abrir a ideias e opiniões. Quando o Zezé Moreira assumiu o Fluminense em 1951, o contexto não estava nada fácil. O time ele vinha de maus resultados, não tinha recursos para grandes contratações, e foi nesse cenário de crise que Tele teve a sua chance. Imagine se logo na primeira vez que Tele recuou ali, jogando de ponta, né, no teste dele, ele recuou para ajudar a marcar, se Zezé tivesse repreendido a sua iniciativa, o que teria acontecido? Ele perderia uma das principais soluções para a sua equipe, o estilo original de Tele. Mas por dar espaço ao novo, Zezé teve a satisfação de descobrir um grande recurso para a reestruturação do seu time.
E o que a Bíblia nos recomenda é justamente isso, é manter uma postura atenta e consultiva. Em Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Zezé Moreira escutou os conselhos, ele viu o Tele, ele observou, ele tentou escutar o que o Tele estava dizendo através dos seus movimentos, do seu jeito de jogar, soube aproveitar o conselho do seu jogador, aquilo que o Tele estava demonstrando em campo, e como resultado ele colheu segurança, uma equipe bem fortalecida defensivamente. Então, essa é a reflexão de hoje. Vou ficando por aqui. Agradeço aí a sua participação, seu interesse. Deixa aí seu comentário se algo mais aí te chamou a atenção. E não deixe de compartilhar com quem você acha que possa gostar deste conteúdo. Nos vemos na próxima. Até mais. Forte abraço. Deus abençoe.